E aí, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia em Família. Espero que vocês estejam todos muito bem, em nome do nosso Deus. E no vídeo de hoje nós vamos aí, dar continuidade no livro de Zacarias, né? Estamos aí avançando para a honra e glória do nosso Deus, né? E depois de Zacarias capítulo 14 vai vir Malaquias, e esse será o último livro do primeiro, né, do Antigo Testamento. É isso? Antigo Testamento. É isso aí, então bora para a leitura. Bênçãos a Jerusalém e outras nações. Zacarias capítulo 8. Mais uma vez veio a mim a palavra de Yahvé Todo-Poderoso. Assim afirma o Senhor dos Exércitos. Tenho grande zelo e intenso cuidado para com Sião, e estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim, pois, declara o Eterno, estou retornando para Sião e tabernacularei no centro de Jerusalém. Então Jerusalém será chamada por todos de Cidade de Verdade, e o monte de Yahvé dos Exércitos será conhecida como Monte Sagrado, né? Aqui está em hebraico, Kodesh. Assim promete o Senhor soberano, homens e mulheres idosos ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada qual com a sua bengala na mão, por causa da idade avançada. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que ali brincarão. Ainda que tudo isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquele tempo, todavia será impossível para mim? Deus faz uma pergunta. Afirma Yahvé dos Exércitos. Assim garante o Eterno Soberano. Salvarei minha gente, libertando-as das terras do Oriente, das terras do Ocidente. Eis que eu os trarei, e eles habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, Deus, em Emet, verdade, lealdade e justiça. Assim diz Yahvé dos Exércitos, fortalecerei vossas mãos, todos vós que ouviste nestes dias estas palavras da boca dos profetas que estiveram presentes no dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor Todo-Poderoso, para que fosse edificado. Pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais de carga lhes rendiam qualquer ganho. Ninguém podia cuidar da sua vida e de seus negócios em paz e segurança por causa de seus adversários, porquanto eu mesmo havia colocado para cada pessoa contra o seu próximo. Mas hoje não mais agirei com o remanescente deste povo como fiz no passado, assegura o Eterno dos Exércitos. Haverá, portanto, uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá as suas colheitas a seu tempo, e o seu céu derramará o orvalho necessário. E providenciarei todas essas bênçãos como uma herança ao remanescente deste povo, ó casa de Judá e casa de Israel. Assim como fostes uma maldição para as nações, assim vos salvarei, e haverei de ser uma grande bênção. Não temais, mais fortalecer as vossas mãos, e sede corajosos. E assim afirma Yahvé dos Exércitos. Assim como planejei vos castigar sem compaixão, quando vossos pais me provocaram ao extremo furor do zelo, diz o Senhor Todo-Poderoso. Semelhantemente, agora tomei a decisão de uma vez mais lhe ser favorável e fazer o bem a Jerusalém e a Judá. Sendo assim, nada temais. Eis, portanto, o que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, julgai com sabedoria e paz nos tribunais, e ninguém trame em seu íntimo o mal contra o próximo. Tampouco ame o juramento falso, nem a mentira, porquanto eu rejeito todas essas malignidades, declara Yahvé. Então novamente veio a mim
a palavra do Senhor dos Exércitos, alertando. Assim diz Yahvé soberano, os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º e do 10º mês, de agora em diante, serão ocasiões festivas, alegres e cheias de júbilo, encontros felizes para todo o povo de Judá. Por essa razão, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Povos e moradores de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e convidarão. Vamos depressa rogar o favor de Yahvé e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou a caminho. E assim muitos povos e nações poderosos virão buscar Yahvé Todo-Poderoso em Jerusalém e suplicar seu benefício. Assim, pois, profetiza Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Eis que naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e exclamarão: Sim, iremos convosco, porque temos ouvido que Elohim, Deus, está convosco. Julgamento dos inimigos de Israel. Zacarias capítulo 9. Eis a palavra de Yahvé contra as terras de Adrameleque, que atingirá Damasco, porquanto os olhos do Senhor passeiam por toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel, assim como sobre Amate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora se achem muito cultas e invencíveis. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como o pó da terra e ouro como lama nas ruas. Mas o Eterno se apossará dela e lançará no mar toda a sua riqueza, e ela será consumida pelo fogo. Ao observar esse assombro, Asquelon sentirá grande pavor, Gaza, de igual modo, se contorcerá de pavor e agonia, assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei e Asquelon ficará desabitada. Um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu exterminarei com a arrogância dos filisteus. Tirarei o sangue de suas bocas e a comida proibida dentre os seus dentes. Aquele que restar permanecerá ao nosso Elohim Deus, e se tornará chefe em Judá. E Ecrom será como os jebuseus. Acamparei contra o exército ao redor da minha casa, para que ninguém passe, nem retorne. Eis que um opressor nunca mais passará por cima do meu povo, porquanto agora eu observei tudo isso com meus próprios olhos. Eis que é chegado o rei de Sião. Alegra-te demasiada, ó cidade, filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha são todos quebrados. Ele anunciará Shalom, paz e prosperidade às nações, e o seu domínio se estenderá de mar em mar, e desde o rio Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, por causa do sangue da minha aliança contigo, haverei de libertar os teus cativos de um poço sem água. Retornai à fortaleza, presos com esperança. Hoje também anuncio que vos recompensarei em dobro, pois curvarei Judá como se curva um arco de guerra. Usarei Efraim como seta. Convocarei teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei como a espada de um valente, ó Sião. O aparecimento do Senhor. Então Yahvé surgirá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. Adonai, o Senhor Deus, fará soar o chofar, a trombeta, e marchará em meio às tempestades do sul. E o Eterno dos Exércitos os protegerá. Eles devorarão e pisotearão as pedras das atiradeiras,
Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho, estarão cheios como as bacias de sacrifícios usadas para aspergir água nos cantos do altar. Naquele grande dia, Yahvé, o seu Elohim, Deus, os salvará como rebanho do seu povo, porque serão como as joias de uma coroa reluzindo em sua terra. Ah, quão maravilhosa é a tua bondade, quão formosa será a nova geração. Haverá trigo e vinho com fartura, e os rapazes e as moças crescerão saudáveis, fortes e bonitos. Vamos mais um. O carinho de Yahvé por Judá. Zacarias capítulo 10. Rogai a Yahvé pelas chuvas da primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem ordena que a chuva caia sobre a humanidade e lhe providencie todas as plantas do campo, porquanto todos os ídolos são fraudulentos e mentirosos. Os adivinhadores têm falsas visões e falam de sonhos enganadores. Qualquer consolo que possam trazer é vão. E por esse motivo o povo vagueia como ovelha desesperada pela falta de um bom pastor. Ora, é justamente contra os pastores que a minha ira se inflama. Eis que eu punirei os bodes, os líderes do povo, mas o Eterno dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como o seu majestoso cavalo nas guerras. Eis que a pedra angular sairá de Judá virá a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes e chefes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas durante a batalha. Lutarão por Yahvé, o Senhor está com eles, e humilharão os grandes cavaleiros. Assim eu fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei retornar, porque tenho compaixão deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado. Porque eu sou Yahvé, o Senhor, seu Elohim, Deus, e os ouvirei. Então os de Efraim serão como um valente, e seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos o verão, e muitos se alegrarão. Seu coração se rejubilará em Yahvé. Assobiará para eles, e os ajuntarei, pois eu os resgatarei. Eles se multiplicarão e serão como uma numerosa multidão, como nos tempos antigos. Embora eu os espalhe por entre os diversos e distantes povos da terra, eles se recordarão de mim. Criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os reunirei de volta da Síria. Eu mesmo os conduzirei para as terras de Gileade e do Líbano. E ainda assim não haverá espaço suficiente para abrigar a todos. Vencerei o mar da agonia, ferirei o mar da tribulação, e as profundezas do Nilo ficarão secas. A arrogância da Assíria será aniquilada, e todo o poder do Egito será destruído. Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão. Assegura Yahvé. Bom, fiquem todos na paz, e até o próximo vídeo. Paz.